O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E o nosso convidado hoje é o prefeito de São Joaquim de Bicas, Guto Rezende, do Democratas. Bom dia, prefeito, seja muito bem-vindo. Bom dia, Delma. Obrigado pelo convite, com prazer que nós estamos aqui hoje. A gente que agradece. Prefeito, e obviamente a gente não tem como não começar essa entrevista falando sobre a situação difícil que os municípios enfrentam. A gente tem abordado muito essa questão aqui no Café com Política com todos os prefeitos que passaram por aqui. E principalmente essa questão da falta de repasse do ICMS do governo em relação aos municípios. São Joaquim de Bicas também está sofrendo com essa falta de repasse de recursos? São Joaquim de Bicas eu acho que sofre até mais, viu, Delma, pela situação que se vive. Nós temos atraso de recurso financeiro do ICM e, além disso, complicações também no desvio do IPVA. O Estado está retendo dinheiro dos municípios e ficando com o dinheiro do IPVA, que é dinheiro de todos os municípios, meio a meio, né? E eles estão ficando com a parte. Chega a quanto essa falta de repasse, no caso de São Joaquim de Bicas? Questão do IPVA é difícil prever, que a gente não tem um controle de quantos carros foram pagos, né? Então, assim, se eu pegar do ano passado, eu acredito que já está em torno de R$100 mil em comparação com o ano de 2016, do dezembro, né? Que a gente pega para comparar. Agora, o ICM, o mês de dezembro, foram mais de R$1.132.000 de atraso, né? Isso impacta na saúde da população, na educação, impacta tudo, né? Mas, graças a Deus, a gente lá com a administração séria e honesta, a gente tem conseguido cumprir com os compromissos. Pois é. É uma cidade bem complicada lá. Mas é inevitável que um valor desse, a gente está falando de R$1.100.000, fora esse valor da questão do IPVA também que o senhor levantava, prefeito, é evidente que há necessidade de se fazer cortes diante de uma contingência dessa. Acho que uma verba dessa de R$1.100.000 para o porte de São Joaquim de Bicas representa muito dinheiro. Talvez não signifique muito para uma cidade grande como Belo Horizonte, Contagem, mas São Joaquim de Bicas, que é um município com menos habitantes, certamente faz a diferença. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte: onde é que o senhor teve que cortar? Onde é que não teve jeito e precisou cortar diante dessas contingências aí? O primeiro ano de governo foi um ano bem difícil, um ano que eu assumi a prefeitura com R$13 milhões de dívida, fora o INSS. Então nós tivemos que cortar. Cortei empresas terceirizadas, tinha uma empresa de varrição de rua que ganhava R$176 mil para varrer a rua de São Joaquim de Bicas. Só para se ter um título de comparação, eu municipalizei esse serviço. Esse serviço eu faço com o dobro de gente que a antiga gestão, com custo de R$70 mil. Então é mais de R$100 mil só na economia na varrição. E tivemos vários outros. Eu cortei meu próprio salário em 20%, cortei os salários dos secretários, reduzi cargos comissionados, contratados. Agora, em 2018, já tomei a atitude de renovar o decreto de cortando ainda meu salário em 20%, cortando o salário dos secretários em 20%. Determinei esse mês um corte de 20 cargos comissionados e contratados e temos a perspectiva de uma economia de R$1 milhão ao longo desse ano. Ao longo do ano passado, o Rodrigo e Delma, nós olhamos, e se eu tivesse pego a cidade com caixa zero, sem dever, mas também sem dinheiro em caixa, ao final do ano que passou, eu teria R$5 milhões em caixa. Então nós tiramos a São Joaquim de Bicas do vermelho. São Joaquim de Bicas está no azul. Mas só que por gestões anteriores nós estamos pagando a conta. Infelizmente, cidade pequena tem muita infraestrutura para fazer. E o grande problema lá nosso é o cadeião. Nós temos 3 presídios na nossa cidade. O Estado sequer faz a manutenção da via que liga o presídio. A Prefeitura Municipal, no início do meu mandato, eu tive que fazer uma obra emergencial lá, senão eu não ia ter interligação mais do bairro. Conversei com o secretário de Estado de obra na época e pedi ele urgência para isso. E ele veio com desdém falando que aquilo ali era, as palavras dele foram, aquilo ali era tática do Estado para preso não fugir. E a gente fica com raiva, mas ao mesmo tempo com determinação que isso pode mudar. A política brasileira precisa de gente jovem, gente honesta, que quer realmente fazer a diferença. E o povo precisa disso. Eu acho que está na hora de dar respeito a essa população tão sofrida, tão carente, que a gente paga imposto nível de Suíça e recebe contrapartida do Estado de nível de Somália, de país africano. Né? Prefeito, como o senhor disse, o senhor assumiu a prefeitura com R$13 milhões em dívidas. O senhor está conseguindo fazer uma economia com esses cortes aí de R$1 milhão
ao ano. Então, como é que o senhor vai fazer para conseguir compensar esses outros 12 milhões de reais de dívidas que o senhor tem que quitar? Porque, na verdade, nós já quitamos 5, né? Então, assim, tem alguns gastos desnecessários que foram feitos, né? Então, nós estamos cortando mais. Eu devo cortar agora empresas de consultorias, carros terceirizados, vai diminuir muito ainda. Então, assim, essa conta ela é muito flutuante. Por quê? Porque no ano passado eu coloquei mais médicos na cidade. Eu coloquei um neuropediatra, coloquei um nefrologista, né? Coloquei um pneumologista por causa do complexo prisional, que estava tendo surto de tuberculose. Para não pegar na população, tive que contratar emergencialmente. O Estado sequer fazer esse tipo de contratação. Então, ele é flutuante, depende do como a gente vai fazer. Mas o planejamento nosso é realmente ter 1 milhão a menos, mas aumentando também a receita, né? Então eu combati muito o alvará que não estava sendo pago, o IPTU que não estava sendo pago de acordo. Então, assim, eu fiz política de refinanciamento lá, de pagar as contas em dia. Então, assim, a população está começando a entender. Não é fácil, é pegar uma cidade que tem muita falta de infraestrutura, a gente tem que ser muito honesto com as pessoas de falar a verdade. Isso eu sempre faço, isso no meu gabinete. De falar sempre a verdade, porque eu acho que é assim que o pai da gente ensinou a gente a ser e a gente tem que caminhar dessa forma. O senhor está levantando essa questão dos 3 presídios que tem a cidade. Eu, inclusive, conheço 2 deles, já fui a 2 desses presídios que estão em áreas até mais afastadas, mas que não por isso merecem menos respeito do poder público, né? Como o senhor mesmo destacava. Até porque existe população em volta, existem construções de pessoas, às vezes familiares de presos, para ficarem mais próximos dos detentos, de repente se mudam para São Joaquim de Bicas. É um fenômeno, inclusive, muito parecido com o que ocorre em Ribeirão das Neves, que é também aqui na nossa região metropolitana, né, prefeito? É uma cidade que também ficou marcada pela quantidade de unidades prisionais, de presídios. No ano passado, a gente trouxe aqui ao Café com Político o prefeito de Ribeirão das Neves, Juninho Martins, e ele cobrou de maneira muito forte uma compensação, que cidades que carregam até esse estigma, muitas vezes, dessas unidades prisionais, que precisariam ter um tratamento diferenciado por parte do Estado. O senhor compartilha dessa opinião que o Estado precisava, de alguma maneira, recompensar essas cidades que carregam e que, às vezes, carrega até uma população flutuante, relativamente grande, em função do alto número de detentos que as cidades abrigam? Rodrigo, a colocação é perfeita do Juninho e concordo em tudo. E falo o seguinte, salvo engano, aqui para não falar bobagem, eu acredito que Ribeirão das Neves deve estar com uma população carcerária de 8 mil pessoas. Deve ter uma população em geral de umas 400 mil pessoas. Mais ou menos isso. Não sei informar direito. Agora, São Joaquim de Bicas tem 5 mil pessoas nos presídios. E tem uma população de 30.160 pessoas no último levantamento do IBGE. Então, o impacto é muito maior para uma cidade pequena. E não temos compensação nenhuma. É nenhuma mesmo. E se o preso passa mal, Rodrigo, ele pega o carro do sistema prisional e para dentro da minha UPA. Ele é atendido dentro da minha UPA, toma o remédio da minha população e o Estado sequer paga os recursos da saúde. Nós estamos falando de mais de 1 milhão, cento e poucos mil reais de atraso só na saúde. Isso é matar pessoas, isso é matar os mineiros. Né? A gente pede aqui, sabe que a rádio é muito bem ouvida pelos mineiros e esse recado tem que chegar ao governador, que o governador tem que repensar. Nós temos que achar uma solução para a saúde de Minas. E São Joaquim de Bicas não está diferente disso. Nós estamos trabalhando com tudo, mas também milagre a gente não dá conta de fazer. O senhor procurou o governador? Já procurou especificamente a figura do governador? A figura do governador não, mas eu já tive um problema maior também na cidade, que nós tivemos a invasão do MST às terras do Eike Batista, lá da MMX. E nós temos por alto que mais ou menos 2 mil pessoas foram para São Joaquim de Bicas. E a gente pede uma contrapartida do governo, porque a gente sabe que o governo apoia esse tipo de movimento. Eu não sou contra nem a favor. Eu acho que se for para lá, tem que vir com recurso. Não adianta eu jogar 2 mil pessoas a um lugar que não tem água, que não tem asfalto, que não tem esgoto. Essa população vai ficar doente, essa população vai ter problemas de segurança, como já estão tendo. Então, assim, tem que ter responsabilidade. Se quer mandar para lá, então manda com os recursos que necessários precisam atender essa população. É uma população de baixa renda, carente, e precisa ser feito
Então faça com sabedoria, com justiça social, é assim que deve ser feito. Mas, prefeito, o senhor disse que ainda não procurou o governador, mas pretende fazer isso? Tem alguma expectativa de quando ir pessoalmente lá para tentar tratar dessas questões de São Joaquim de Bicas? Nós fazemos junto com a Associação Mineira de Municípios, né? São Joaquim de Bicas é filiada à associação, junto com o presidente Gilvan, tem solicitado as nossas reivindicações quanto aos atrasos, né? Em questão especial, a questão do MST, tive pessoalmente na cidade administrativa, conversei com uma junta que eles fizeram lá, agora me foge o nome, que eles conversaram sobre a situação. Deixei bem claro qual é a realidade social de São Joaquim de Bicas e que necessitamos de recursos. E é para ontem, não é para hoje não. Então, assim, nós mandamos o recado, estamos esperando até hoje algum tipo de solução que não foi dada. Porque o governo sabe que as pessoas estão lá, o líder do governo apoia o assentamento lá. Então isso todo mundo está sabendo que está lá. Não adianta achar porque o prefeito não conversou pessoalmente. E prefeito de cidade pequena, que me perdoe, é difícil falar com o governador. Não é fácil, não. A gente tenta, mas não é fácil, não. Tem todas umas barreiras. A gente vai junto com a associação aí, junto com a Grambel, pedir aqui o nosso presidente Vitor, lá de Nova Lima, junto com a Associação Mineira dos Municípios, que o Gilvan, eu tenho que frisar, o rapaz que está sendo aguerrido aí na luta contra os atrasos, nós precisamos sim ter uma conversa de alto nível. Eu acho que nós temos que ser municipalistas, esquecer os partidos de lado e pensar na população. O senhor acha que está influenciando a questão partidária? Até porque o senhor é de um partido de oposição ao Sim, governador. eu acredito que sim, mas eu posso falar que coração é terra de que ninguém pisa. Então, no meu coração, fala ao governador que eu estou ali, meu partido maior é São Joaquim de Bicas, é ele que eu vou olhar, é ele que eu respeito, é a minha população, sou nascido e criado lá e eu quero o melhor para a minha cidade. Tenho respeito a isso, a essa responsabilidade que me colocaram. Não é fácil, não. Vida de prefeito de cidade interior não é fácil. Os problemas batem na porta mesmo, literalmente. O senhor é um prefeito jovem, o senhor está com 34 anos. 34 anos. O que faz hoje, diante desse quadro de absoluta dificuldade no setor público que a gente tem em todas as esferas, na municipal, na estadual, na federal, o que faz um homem de 34 anos querer ser prefeito de uma cidade com esses desafios e com esses problemas? Eu me recordo, Rodrigo, quando fui contar para o meu pai que ia sair candidato. Eu lembro que meu pai, eu cheguei e falei, pai, tô pensando em sair candidato a prefeito de São Joaquim de Bicas, e o pai virou e falou assim, mexe com isso não, isso é porcaria. Eu acho que o grande sentimento da população é esse. Mas é um sonho de talvez aquela terra que me gerou, que eu tenho família, tanto pai e mãe lá, nascido, criado, que eu possa fazer algo de diferente. Esse sonho que me motiva, é isso que eu acredito, e quero convocar a população de São Joaquim de Bicas a agradecê-la imensamente por essa oportunidade e falar que nós vamos trabalhar. Eu acho que falta muito isso na política, é trabalho. A gente tem que fechar a cara e trabalhar, não esconder os problemas debaixo do tapete, não. Levantar, resolver e caminhar com muita felicidade. Eu hoje represento o povo de São Joaquim de Bicas com muito orgulho. Mas não é fácil, a gente fica cansado, a gente fica estressado, não é fácil não, mas com Deus no coração a gente chega lá. Prefeito, o senhor é do Democratas, né, que hoje é o partido de oposição ao governo do estado. E daqui a pouquinho já está acontecendo as eleições, a gente já está em 2018, os partidos já começam a se organizar. O senhor, enquanto afiliado ao Democratas, quais os rumos que o senhor espera que o seu partido tome nas eleições deste ano? Sair com a candidatura própria ou apoiar algum nome de um outro partido que aí concorda com os rumos, com as ideias do Democratas? Eu acredito que nós precisamos de uma terceira via. Parar com essa briga de PT e PSDB, que ninguém aguenta mais isso. Eu acho que a gente precisa de um bom nome, um nome que possa unir as pessoas de bem, que possa fazer um bom trabalho, né? Eu tenho que ressaltar aqui também o trabalho do deputado Diniz Pinheiro, que foi presidente da Assembleia. Eu acho que é uma pessoa que pode fazer a diferença para os mineiros, é pré-candidato a governador. E a minha posição pessoal, que eu acho que ele seria um grande nome. O senhor o apoiaria? Eu o apoiaria com certeza. Eu acho que é uma pessoa que pode fazer a diferença, né? Lutou contra o 14º, 15º lá na Assembleia, e eu gosto dessas pessoas que têm coragem de mostrar para que veio. Para quando está prevista a convenção do Democratas? Ô Delma, me desculpe, mas agora me falhou a memória, eu não vou saber te responder. Mas assim que chegar o ofício, estaremos lá com o maior prazer para discussão. Em alto nível, eu acho que
Acho que a política agora é isso. Eu acho que tem que parar com as vaidades. Não importa se vai sair do partido A, B, C ou D. Eu acho que a gente tem que olhar as pessoas. As pessoas que querem o bem dos mineiros têm que se unir e fazer a diferença agora. Eu acho que isso passa pelos prefeitos, sim. Eu acho que os prefeitos não podem se eximir dessa responsabilidade e levar um nome coeso para disputar a eleição e colocar à prova da população. Mas o senhor gostaria de um candidato do Democratas, uma vez que o partido hoje voltou ao cenário de destaque nacional com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que inclusive foi cotado até como candidato a presidente? Lógico que a gente tende a puxar a sardinha para o nosso lado. Mas eu acho que agora o motivo maior que deve se unir é Minas Gerais, são os mineiros. Então, pouco importa o partido. Desde que ele venha para fazer o bem, é isso que a gente espera, é isso que a gente quer. E eu estou junto para as pessoas de bem. Isso é o mais importante. Prefeito, tem aqui a pergunta da nossa ouvinte Alessandra, que mandou a pergunta dela pelo nosso aplicativo para celulares aqui da Super. Bom dia, gostaria de sugerir uma pergunta para a entrevista com o prefeito Guto. Pergunte a ele sobre o concurso de 2015, pois são muitas as pessoas que passaram e aguardam a efetivação e até agora a gente não tem nenhum parecer. O que o senhor diz para a Alessandra, prefeito? Rodrigo, uma das coisas que eu assumi foi um inchaço na máquina pública. Esse concurso... nós estamos revisando ele, vamos renovar o prazo de validade dele, mas só para você ter uma ideia, quando eu assumi tinha 17 vigias para 3 campos de futebol. Então, hoje nós temos, salvo engano, 70 a 80 vigias na Prefeitura Municipal e em comparação, isso de efetivos, tá? Em comparação, a Prefeitura de Igarapé, que é maior, tem 40. Então, se a gente não trabalhar combatendo o inchaço da máquina pública, a gente não vai conseguir sair de lugar nenhum. Então, assim, o concurso ele vai ser revalidado, nós vamos chamar de acordo com a necessidade da prefeitura. Não adianta eu chamar todo mundo e não dar conta de pagar. O ano que passou, a Prefeitura de São Joaquim de Bicas teve que pagar 15 folhas de pagamento, porque estava em atraso. Então, nós conseguimos pagar 15 folhas de pagamento e em dia. Todos os pagamentos foram em dia e a grande maioria nós pagamos no dia 30, né? Ainda com 5 dias de prazo aí do quinto dia útil. Prefeito, a gente tem mais uma pergunta aqui de uma seguidora na live, a Monique Falcon. Ela pergunta o seguinte, na verdade ela faz uma observação, ela diz, ouvindo a sua entrevista, que o senhor tem uma equipe muito boa, mas na opinião dela falta união e que tem alguns vereadores que parecem não querer ajudar a cidade. Está havendo alguma divergência dentro da equipe do senhor, da sua base na Câmara Municipal? Na verdade, assim, questões políticas, muitas das vezes elas são discutidas. E eu acho que a Câmara Municipal ela tem todo o privilégio de fazer isso. É a função deles questionarem, fazer. Mas eu só tenho a agradecer. Pra vocês terem noção, foi a maior devolução de recursos da história de São Joaquim de Bicas, foi o último ano. A Câmara Municipal devolveu aos costos da Prefeitura mais de R$1 milhão, né? Agora, dentro da minha equipe, eu dou muita liberdade para discussão, para as coisas acontecerem. Sempre cobro proatividade dos meus secretariados. Então, assim, divergências vão ter, mas eu acho que a gente tem que sentar e ser bem transparente, falar o que é melhor. Não é porque eu sou prefeito, a minha opinião tem que prevalecer. Eu acho que tem que ser bom senso. E é isso que eu sempre faço nas reuniões e as coisas acontecem. Agradeço por ela ter falado que a equipe é boa e isso é satisfatório, eu vi, né, que a gente nomeou, mas tem muito a melhorar. Meu pai me ensinou que carro apertado é que anda e eu vou apertar mais o carro de 2018, que as obras precisam sair, né, eu preciso fazer algo para São Joaquim de Bicas, né, e eu quero fazer, é lá que eu moro, lá que eu vivo e brinco lá que eu vou morrer. Então é isso que eu venho a salientar à população, que muita coisa a ser feita sim, né? Mas nós já começamos por água encanada, começamos a ligar a rede de esgoto, que é a primeira coisa, é o saneamento básico, que a gente não pode correr dele. Prefeito Guto Rezende, do Democratas, prefeito da cidade de São Joaquim de Bicas, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor nesse ano de 2018, prefeito. Um abraço, obrigado a todos, obrigado aos ouvintes aí. E falando à população que nós estamos na prefeitura ao dispor de todos. Obrigado.